Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que todos estejam bem, que seja uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, iniciando, essa nova semana, que possamos iniciá-la de uma maneira otimista. Deixa eu só silenciar aqui rapidinho. De uma maneira otimista, que possamos trazer essa reflexão que no momento em que a Terra passa, existem muitos rumores. Vamos, nessa reflexão, trazer um pouco desses rumores e tentar entendê-los, o que se passa conosco. Então, a nossa reflexão de hoje vai ser o capítulo 13. Deixa eu colocar aqui na tela. Capítulo 13, e que do livro, vamos dizer tudo, É o capítulo 13 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. A mensagem é: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Deixa eu beber água. Então, perdoe que eu falei para vocês que eu não ia cortar. Hoje já está um pouco quente. Deixa eu botar a câmera aqui e a gente vai refletir. Por que eu iniciei falando que essa lição não é que ela é a melhor de todas, mas ela é bem contemporânea, o momento que nós estamos vivendo. E se colocarmos em perspectiva, é um momento que já perdura anos, para alguns de nós, décadas. Então veja que não tem nada diretamente dizendo nada com o momento que nós estamos passando, com a situação que o planeta está vivendo. É uma questão cíclica interna, pessoal. Porque, como sempre, toda vez que nós falamos em dores, em situações, o que nós pensamos de primeiro? Que as coisas acontecem de fora para dentro, ou seja, do mundo exterior para mim. Quando nós adentramos um pouco mais na doutrina espírita, aprendemos, ou melhor dizendo, nos é ensinado que é de nós para fora. Se as coisas que estão acontecendo ao nosso entorno nos ferem, nos machucam, nos colocam em situação difícil, não quer dizer que é o mundo conspirando contra nós ou Deus nos colocando numa determinada situação desfavorável. Não. São situações de nossa vida que precisamos passar por elas. São para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, não a felicidade do mundo, tá?
que ninguém se sente feliz com uma dor, mas para a felicidade final, nossa felicidade eterna, digamos. Então, tudo caminha de dentro para fora. O mundo vai nos trazer as provas, mas como nós passaremos por elas é que vem da nossa compreensão. Por isso, algumas vezes, estamos passando por alguma situação e não percebemos, porque já estamos tão preparados para aquilo que para nós vemos as pessoas ao nosso lado reclamando e a gente não vê o motivo para essa reclamação. E às vezes vemos pessoas sem reclamar e nós achando que é necessário uma reclamação para aquele momento. Então vamos olhar esse texto e tentar refletir cada parte para que nós encontremos esse caminho. Inicia o texto a Joana tocando na nossa fé. É uma pergunta que faz subtendida essa primeira frase. Confia sempre na ajuda divina. A pergunta, talvez, que saia daí, que eu vejo qual é o tamanho da sua fé? Ou qual é a sua fé? Confiar na ajuda divina sempre nos chama o quê? A nós crermos que essa ajuda está acontecendo, que essa situação que nós estamos passando é uma situação de melhora, ou então é para nossa melhoria. Então a primeira questão que a Joana coloca é: cadê a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? E podemos até expandir do tipo: a sua fé é realmente uma fé ou é uma questão só de conveniência? É uma pergunta também que a gente tem que se fazer. Às vezes as coisas estão bem para nós e é conveniente. Ou, às vezes, as coisas estão ruins e é conveniente para nós acreditarmos nessa situação que temos que passar por ela. E só que com o passar do tempo, como não é uma fé, uma conveniência, começamos a questionar por que estamos passando há tanto tempo por isso, por que tal situação se perdura, por que Deus não está prestando atenção em mim. Então essa primeira frase já nos coloca tudo o que esse texto vai nos trazer. Para entendermos o tamanho de nossa fé, qual é a nossa fé, ela começa a esmiuçar. O segundo parágrafo fala: quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Essa é qual a tua fé. Quando nós convenientemente estamos integrados numa religião, numa crença, conveniente porque é bom, entendemos que aquela situação é benéfica, usufruímos da companhia daqueles que comungam conosco aquele mesmo pensamento. Porém, o teste da fé não é a quantidade de vezes que nós vamos na igreja, na nossa casa espírita, a quantidade de vezes que nós assistimos às palestras. O que define a nossa fé é a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. A compreensão de que a duração de uma prova é proporcional à quantidade é inversamente proporcional à quantidade de conhecimentos que nós tiramos dela. Quanto mais conhecimento nós tiramos, mais rápida será a prova. Se a prova se estende, é porque ainda não aprendemos com ela.
Se uma situação se prolonga, é porque ainda não conseguimos tirar dela tudo aquilo que nós precisamos entender. E é onde vem a Joana e coloca: no momento que nós estivermos durante uma prova difícil, que não vemos saída ou ela perdura muito tempo, tenhamos a fé de que o socorro está acontecendo. E só depende de nós sairmos dessa situação. Nós temos que dar o primeiro passo. Adam, mas eu não sei qual é esse passo. É o momento de estudar, de conversar, de dialogar, de ouvir conselhos. É o pior momento para retrucar, colocar uma posição. É um momento inadequado para sustentar um conhecimento que talvez esteja falhando. E isso acontece com todos nós. Alguém chega para nós e fala: mas você tem que entender tal coisa. Não, mas eu estou entendendo, eu sei que isso eu tenho que passar, mas poxa, mas está demorando tanto. Então você está retrucando. Você ainda não entendeu o quão importante é aquele momento. E talvez seja um momento que não se repetirá mais. E perderá a oportunidade de passar por aquela situação de uma maneira mais tranquila, mais saudável. Nós vamos ver exatamente isso nos próximos parágrafos. Se essa frase nos diz qual o tamanho de nossa fé, ou qual é o tipo de nossa fé, né? A próxima é: realmente o que você sente é fé? O que você sente é esperança? Nunca duvides da paternidade celeste. Quando não temos fé, nós duvidamos. Essa é uma boa reflexão. Esse é um bom momento de colocarmos isso em questão. Você acredita em Deus? Sim. Você acredita na sua bondade? Sim. Mas e a situação? Mas eu não sei o que está acontecendo. Está tudo tão difícil. É porque falta a fé. Nós estamos cheios de conceitos, cheios de verdades, com uma inteligência mais aprimorada, mas nos falta fé. Fé de olhar e entender. A fé é para mudarmos nosso modo de estar no mundo. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Qual é o tipo da fé? É aquela fé que a gente tem só quando tudo acontece do jeito que nós queremos? Se entendermos que as provas são as necessidades de aprendizado, se compreendermos que o tempo dessas provas dura o tempo necessário para que nós aprendamos com essa situação, se tivermos o compromisso interno de pedir a Deus somente aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, tudo isso fará com que nós possamos dar um passo muito longo. Do contrário, eu acredito em Deus, mas a situação que eu estou passando é algo muito complicado. Eu sei que eu errei no passado, eu sei que fiz um monte de coisa errada, mas Deus, poxa vida, eu também tenho direito a viver. Vejo tanta gente feliz,
Vejo tanta gente numa situação melhor, por que que o Senhor faz isso comigo? É fé? Ou é uma negociação com Deus? Novamente, é o melhor momento. Se Deus não tivesse certeza que nós teríamos condição de vencer, ou se aquela situação pudesse ser muito bem acompanhada e auxiliada por diversos amigos espirituais, Ele não a colocaria em nossa vida. É o que acontece conosco de vez em quando, que passamos por uma determinada prova, quando nós piscamos os olhos, nem sabemos porque ela chegou, nem como ela foi embora. Porque a nossa fé, nossa esperança e a nossa vontade de mudar, nossa resiliência quanto àquilo, às vezes uma prova financeira, uma prova profissional, né, um desemprego, alguma coisa assim, nos chama a atenção para quais são os valores de vida que nós temos. De novo, não estou aqui dourando a pílula, é uma reflexão. Não é que vamos nos entregar e achar tudo normal, lindo e natural. Não, mas não devemos ficar parados reclamando ou não devemos insistir nas reclamações. Temos que estancar essa sangria de raiva, de falta de compreensão. E ele fala, ela, né, fala que Deus vai agir da melhor forma. Porque, olha só, o que é a nossa realidade, real felicidade? É dinheiro no bolso? Comida farta na mesa? Uma casinha grande, bonita, confortável? Todos os mimos da vida? Será? Ou a real felicidade é aquela de que, quando colocamos a cabeça no travesseiro, nós sentimos dentro do coração a certeza que fizemos o nosso melhor. A certeza de que o que faltou, vamos buscar amanhã. De que as situações que foram mais complicadinhas ali no meio do caminho foi muito pela minha invigilância, pela minha falta de paciência, por uma ansiedade que é um medo muito grande das coisas não saírem do jeito que eu quero. Então, nossa real felicidade é aquela felicidade de longo prazo. E para termos uma felicidade de longo prazo, precisamos hoje construir esse entendimento. Por exemplo, de um dia para o outro eu tenho uma economia? Não, eu vou toda vez eu vou guardando um pouquinho, uma bela hora, um belo dia, um belo ano, décadas, eu vou ter uma economia boa para eu poder usufruir dela. Assim é a nossa fé. Fé de quê? Fé de quê ficou feio, né? Mas uma fé que me indica a esperança de que o que eu estou fazendo hoje refletirá numa vida melhor. Que o meu modo de vida hoje, se está angustiante, é porque eu ainda não consegui vencer imperfeições internas e não estou preparado para a real felicidade. Ainda me importo muito com as situações da matéria. Então, cada um de nós passa por esse acúmulo de experiência
para que quando cheguemos lá na frente, possamos realmente, profundamente, amplamente viver uma vida realmente feliz. E vamos juntar essas duas frases no final, até pelo tempo. Às vezes tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Então, às vezes o que acontece é que nós temos uma fé não robusta. Temos uma fé que não é aquela fé verdadeira, mas é uma fé condicional, condicionada a outros fatores. Eu tenho que estar bem, as coisas têm que acontecer do jeito que eu quero. Se tudo funcionar de acordo com os scripts que eu imagino, a minha fé vai ser ótima. Mas se algo no meio do caminho não funciona, essa fé ela se dilui. Então, aquele momento onde as coisas vão se fechando e a gente acha que está sozinho, que a esperança está cada vez mais distante, onde a nossa fé perde a sua força, nós achamos que tudo que advém dali é ruim. Há casos que nós temos um ente querido passando por uma doença muito grave e nós focamos só, Deus cura essa pessoa, Deus dê saúde a ela, Deus não deixa ela morrer, e vamos alimentando essa ideia. E essa pessoa vem a desencarnar. Na mesma hora, questionamos a nossa fé. As perguntas que nos chegam é: caramba, se Deus fez isso com uma pessoa como essa, que era boa, que era assim ou que era assado, imagina comigo, o que eu estou fazendo até agora, o que eu já realizei, o que eu construí na minha vida, quem sou eu? Alguns de nós, eu me incluo, passamos por esses questionamentos, que nada mais é a perda da fé. Por quê? O egoísmo, ele supera a fé. Quando nós queremos que alguém fique na matéria, nós estamos condicionando a nossa vontade. Às vezes nós pedimos tanto e a pessoa não desencarna, mas fica com sequelas. E aquelas sequelas trazem um trabalho tão grande para quem ficou, tão difícil que, passado um tempo, a pessoa começa a questionar por que não desencarnou naquele momento. E a Joana nos diz aqui: tenha fé, acredite que a situação que está passando é importante, busque profundamente sustentar a sua busca para solucionar aquilo. Com paz, com resignação, dando o seu melhor, buscando novas iniciativas, mudando o comportamento, a maneira de ver aquilo. Porque se uma situação acontece conosco e nós tentamos resolver, como sempre resolvemos, e ela não soluciona, não adianta ficar insistindo no erro. Joana coloca aqui que, por vezes, nós temos que perseverar. Perseverar, insistir, não é no erro,
é insistir na solução, mudando, questionando, nos colocando a ver as coisas diferentes. Se não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Se não deu jeito de outro, vamos tentar de outro. Se não deu de outro, vamos tentar de outro. E se chegarmos ao ponto que eu já fiz tudo e nada resolveu, quer dizer que a nossa função ali é a resignarmos e aguardarmos. Às vezes, a prova é da fé. Que fé é essa? A fé de não reclamar, de não resmungar, de não murmurar. A fé de crermos que tudo que nós estamos fazendo é o máximo ou é o melhor. Se chegarmos de noite, ao deitarmos nossa cabeça, assim, eu podia ter feito melhor. No outro dia, faça. Eu podia ter feito de tal maneira, então no outro dia, faça. Mas não perca a fé. Não perca nosso entendimento nas necessidades. Essa reflexão de hoje é: supere os momentos. Embora possa ser muito complicado, embora possa estar se estendendo há muito tempo, embora achemos que não tem como nós interferirmos, que é uma outra questão, vou me estender um pouquinho. Às vezes não é uma situação conosco, mas do nosso entorno. A fé nos diz que nós não podemos interferir naquilo ali. Mas a nossa postura diante daquilo pode determinar um tipo de comportamento diferente. Que seja essa semana uma semana maravilhosa para todos nós, possamos acreditar, crer, ter fé, que tudo vai passar. A esperança de dias melhores, mudanças em nossas vidas, porque Deus só quer o melhor para nós. As provas são necessidades, mas a felicidade, a alegria é o opcional da vida. Seu Isaac já nos chama a atenção, embora amargamente, mas alegre sempre, com as graças de Deus. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma semana maravilhosa, cheio de desafios, mas porém, cheio de fé, de esperança, de positividade. E a câmera pifou. Mas tá bom, chegou na hora. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esses momentos de fé, esperança, de olharmos para o futuro com uma alegria diferente, Senhor. Dá-nos essa capacidade de termos a paciência de esperar com tranquilidade, não aquela paciência da inação, de ficarmos sentados olhando para o céu. Não, a paciência de fazermos tudo aquilo que nós precisamos fazer. E a fé de que as coisas estão acontecendo porque necessitam acontecer e será muito melhor para nós. Que Jesus abençoe a cada um na sua vida, na sua família, que possa abrir as portas, que possa facilitar a cada um em seu pensamento. Que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Uma semana maravilhosa, cheia de alegrias e oportunidades. Que assim seja, graças a Deus.